Opa, pessoal, beleza? É, Bom, se você está começando a estudar para entrevista técnica ou querendo aprender um pouco sobre Elite Code, o Tio Sun é o ponto de partida de quase todo mundo. Ele é assim obrigatório. Mas antes de começar a falar do Tio Sun, eu quero explicar por que que eu sumi. Nesses últimos meses eu acabei fazendo um processo seletivo e acabei entrando numa vaga. E nisso eu tive que me mudar de cidade, e eu também estava me dedicando para as entrevistas, então o canal acabou ficando meio de lado. Mas agora que eu já estou estabilizado aqui, já tô com moradia fixa, internet, tudo, é, a gente vai voltar com o canal. Bom, voltando ao problema, o tio Sam, ele é, assim, ele é o problema número um do Elite Code. E tem um motivo dele ser o problema número um, porque ele ensina como a troca de poder de processamento por memória funciona. Ou seja, existem várias formas de resolver o tio Sam de maneiras mais eficientes e menos eficientes. E hoje a gente vai mostrar três formas de resolver: uma menos eficiente, uma meio termo e uma muito eficiente. É, Nisso nós vamos implementar a menos eficiente, que fala de array, que foi o nosso último vídeo, e a mais eficiente. É, a intermediária eu vou fazer uma breve explicação, mas eu não vou chegar a implementar, fica como um desafio. Então é isso. Bora aqui pro problema. Eu vou ler ele para vocês e começar a desenvolver, né, essa explicação da maneira menos eficiente. Vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o Tio Sam. Isso aqui é um print que eu tirei da página do LeetCode, né? Eu vou deixar o link nos comentários para quem quiser ir lá fazer os testes também, testar outras abordagens. E bom, o enunciado é esse. Dado um array de números inteiros e um valor inteiro que vai ter o nome de target, né? O array com o nome de nonce, nós temos que retornar os dois índices que somados, os valores desses índices somados dão o target. Bom, é basicamente isso. E aqui ele, para quem não conhece, o LeetCode ele dá alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo um, que é o que a gente vai usar aqui para fazer as explicações, ele dá um array nonce com os números 2, 7, 11 e 15 e o target 9. Então a gente tem que percorrer esse array e achar dois números que somados dão 9 e retornar os índices desse array. Por exemplo, aqui é o 0 e o 1. Beleza. Então vamos para a abordagem força bruta. Numa entrevista de emprego, uma dica que eu dou sempre que tiver desafios de Elite Code, por sinal, na que eu fiz não teve, eu tava com medo de ter, porque apesar de eu ter o canal, que a ideia é explicar Elite Code, a ideia era com o canal aprender Elite Code, como eu falei no primeiro vídeo, né? Então, ainda bem, não teve Elite Code, mas é legal, muito legal aprender e pode ser que na sua entrevista caia. Então, alguma das dicas que eu tenho é sempre que cair Elite Code, leia o problema em voz alta e vai, e vai falando pro recrutador, para a pessoa que está te entrevistando, todas as ideias e insights que você tiver. Uma boa forma, se você não souber a solução ótima, é usar a força bruta, que é o que a gente vai explicar agora. Então, nós temos esse array e a gente quer achar os dois números somados que dá 9. Deixa eu anotar aqui, 9. Acho que atingiu target 9. Opa, target 9. Bom, bater no olho aqui fica fácil, né? 7 mais 2 é 9. Mas a gente vai usar a abordagem força bruta. O que que é essa abordagem? É um for dentro de um for. E como se vocês viram no vídeo de operação Big O, a gente sabe que um for dentro de um for acaba sendo O n ao quadrado, o que não é nada eficiente.
Mas é uma abordagem válida e que, de fato, resolve o problema do tio Sam. O que essa abordagem faz? A gente vai assumir que o primeiro for vai ficar fixo no i, enquanto o outro for vai percorrendo o array. Então ele vai no 7, no 11 e no 15. E vai verificando com o if se a soma dos dois dá 9. Se não dá, passa para o próximo e verifica de novo. Se não dá, passa para o próximo e verifica de novo. Aí não achou. Aí esse vem para cá e esse para cá. E aí começa de novo, entendeu? Por isso que não é nada eficiente. Bom, vamos fazer o código disso agora, né? Lá no próprio site do LeetCode, para vocês verem que resolve, só que não é eficiente. Então vamos lá. Bom, estamos aqui no LeetCode, né? E a gente vai implementar a solução que eu havia falado em Java, que é um for dentro de um for. Então a gente vai ter o for. Ih, meu Deus. O for que tem um inteiro e começando em 0. Enquanto esse i for menor que o tamanho do array, nós vamos incrementá-lo. Só que aí a gente tem que ter o outro for percorrendo o array, porque esse for vai ficar fixo no primeiro, no caso na posição 0 que a gente estabeleceu ali, que o i é igual a 0, então ele vai estar na posição 0, enquanto o outro for vai percorrer o array. O outro for, ele vai ter um int j, que vai ser igual ao i mais 1, ele sempre vai estar à frente do i. E o j também tem que ser menor que o array, né? Para ele não passar o limite do array. Deixa eu ver se escrever lente certo, sempre escrevendo lente. E também será incrementado, né? Para que ele percorra o array de fato. E aqui está a nossa condição. Nós precisamos pegar os valores que estão dentro do array e, se eles somados derem o target, a gente retorna os índices. Então é essa a condição que a gente vai fazer aqui. Se o nans, o array nans, na posição i, o valor, no caso aqui a gente está pegando o valor na posição i do array nans, mais o array nans, posição j, for igual ao target, nós vamos retornar um array de inteiros e dentro desse array nós vamos ter o índice i e o índice j. É isso, está resolvido. Mas a gente também, na verdade, não está resolvido. A gente tem que pensar num return, caso não ache, né? Se der um array que nenhum número somado dá 9, a gente tem que retornar um array vazio, né? Então, a gente vai fazer isso. Oh. Ai, meu Deus. Aqui. Beleza. Agora a gente roda. E aí, casos aceitos. Deu certo. Passou nos testes. E nisso a gente pode submeter o problema. Vamos ver se... Boa. Tá aparecendo aqui do lado. Deixa eu puxar para vocês verem. Aqui a gente pode ver que a execução demorou 44 milissegundos e a gente ficou muito mal classificado aqui, entre as piores soluções. E agora a ideia é mostrar uma solução melhor. Primeiro eu vou explicar uma solução intermediária, depois a gente vai voltar aqui pro LeetCode e mostrar a melhor solução, que provavelmente a gente vai ficar aqui na frente, tá? Então é isso. Vamos lá. Pessoal, de volta aqui para o Excalidraw. A segunda abordagem é o two pointers. É a abordagem meio eficiente. Aqui, para essa abordagem funcionar, a gente tem que ter um array ordenado. Nesse caso desse exemplo, o array já está ordenado. Mas a gente tem que sempre pressupor que ele não estaria, porque
não sei se vocês viram, lá no LeetCode eles fazem vários testes. E para sua solução ser aprovada, ela tem que passar em todos os testes. Então vai ter um teste lá que o array não está ordenado. Então, o que que é essa solução? Com um array ordenado, então a primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar um array. Com um array ordenado, a gente pode colocar um ponteiro no começo e um ponteiro no final, porque a gente sabe que o menor valor vai estar no começo e o maior valor vai estar no final. Se a soma desses valores for muito alta, a gente move o ponteiro da direita para a esquerda. Assim. Se for muito baixa, a gente move da esquerda para a direita, até chegar na solução que dá o target 9. Então, isso basicamente é o two pointers. Só que nesse desafio, o LeetCode pede os índices originais. Quando nós ordenarmos esse array, a gente vai perder os índices originais. Então, a ideia aqui, a dica que eu dou para quem for tentar resolver dessa forma, é tentar fazer uma matriz, na verdade, uma matriz não, faz um array que mantenha os valores originais antes de ordenar. Então, aqui, esse problema ele seria um O de n log de n por causa do custo de ordenação. A gente tem que levar em conta que a gente vai ter que ordenar ele. E, bom, essa é a explicação do two pointers, né? Agora falando da abordagem mais eficiente, bom, tive que dar um corte para desenhar a tabelinha aqui, mas bom, explicando a maneira mais eficiente, que assim, vamos dizer assim, a forma mais inteligente. É usando um hash map. É basicamente um hash map. Eu vou explicar o que é um map, porque mais para frente a gente vai falar de tabela hash e tal. Mas um map é uma tabelinha onde a gente guarda uma chave e um valor. Então, nessa maneira de resolver o tio Sam, nós vamos fazer o seguinte: em vez de procurar o segundo número toda vez, nós percorremos o array apenas uma vez e perguntamos para essa tabelinha assim: o complemento que eu preciso para chegar no alvo já apareceu antes? E a tabelinha vai dizer se sim ou não. Vamos fazer um exemplo prático aqui. O target é 9 e eu vejo o número 2, que é o que está aqui. Nós vamos pegar 9 menos 2 dá 7 e perguntar para a tabelinha: você tem um 7 aí? É basicamente isso. Você tem 7? Não, não tem. Então o que que a gente faz? A gente guarda o 2, o valor 2 aqui, e o índice dele, 0. Beleza. Aí o que que acontece? Não tem. Bora pro próximo. 7. Estamos vendo o 7. 7, 9 menos 7 dá 2. Aí a gente pergunta para a tabelinha: você tem um 2? Ela tem. Então, beleza. Aí o que que a gente faz? A gente vai pegar o índice 2 e o índice do 7 e retornar. O índice vai ser o que está no value e o 7 é o que a gente já sabe, que é o i no caso, né? Então, bom, basicamente é essa a explicação. Agora a gente vai voltar lá para o LeetCode e implementar isso em Java. Bom, vamos lá, pessoal. Fazendo a implementação aqui, eu já deixei o retorno caso o array seja vazio, ou caso não tenha, né, dois valores de índices que somados dão 9, o target no caso, né? Então a gente tem que dar esse retorno vazio aí, né? Então, bora lá. No Java, para implementar um map, a gente tem que fazer dessa forma. A gente diz que é um conjunto chave-valor, né? E tanto a chave quanto o valor são números inteiros. Nós podemos dar um nome aqui para ele de map mesmo. E, enfim, criamos ele, né? Hash map.
Com isso, a gente tem que fazer o nosso único for que vai percorrer o array. Então, aqui a lógica é a mesma do que a gente fez anteriormente. Começa com um índice i, que começa em 0, começa na posição 0 do array, enquanto ele for menor que o array, para ele não extrapolar, né? Nós vamos incrementá-lo. Aí aqui que é aquela lógica. Primeiro a gente tem que saber quanto que o target menos o valor atual dá. Então a gente diz que o complemento, que é o que falta, complemento, é o target menos o nans, o valor de nans na posição i. É isso. E aqui a gente faz aqui que a gente vai perguntar para a tabela se ela tem esse complemento. Então a gente faz um if se o map contains a chave complemento, nós vamos retornar, né, um array de números inteiros com. Aí, para acessar o valor que está guardado na chave tal, a gente tem que usar um map.get complemento, que é a chave. Então, a gente vai pegar o que a chave complemento guarda e o índice i. É isso, está resolvido. Ponto e vírgula. Run. Ah, não, mentira. Não está resolvido. A gente ainda tem que pegar isso e inserir no caso a condição não seja verdadeira, né? Porque se for verdadeiro, a gente já vai dar o retorno. Se não for verdadeiro, a gente vai guardar o, o, o valor na posição i, que no caso, por exemplo, seria o 2, quando a gente está percorrendo esse array de exemplo, e o índice dele. E é isso aqui a gente guardando informações dentro do map, para quando não acharmos a solução. Então, não aconteceu, beleza, iria para a próxima, veria se dá 9, tal, tal. E é isso. Agora dando run, provavelmente deve funcionar. Se eu não errei nada, e eu errei, faltou um ponto e vírgula, importante. Ih, meu Deus, a digitação tá boa. Pelo menos dessa vez eu não escrevi lente errado, né? Eu sempre escrevo. E tá lá, aceito, teste aceito. E agora a gente vai submeter e eu vou mostrar para vocês a diferença. Aqui, deixa eu ver. Aí, beleza. Olha lá, falei que a gente ia lá para frente. Agora a nossa solução demorou 3 milissegundos para executar. Antes tinha dado 14, alguma coisa assim. Então, pô, muito mais eficiente, né? E bom, fazendo uma explicação, uma conclusão final, né? Nós vimos como resolver em força bruta, que é uma solução O de n ao quadrado, uma solução com two pointers, que é n log de n, e esse hash map, que é ON, é assim, a mais rápida. E, bom, tanto em programação competitiva, entrevistas, ou para quem está aprendendo mesmo, a solução hash map é a vencedora. Óbvio, tem outras soluções malucas aqui de 0 milissegundo, vamos e lá no LeetCode que vocês podem dar uma olhada, mas assim, o HashMap é perfeito para isso. Nele, nós sacrificamos um pouco de memória para ganhar em velocidade. Então é uma velocidade absurda, é bem mais rápido, vocês viram. E assim, é isso. Se vocês gostaram dessa explicação, dá um like no vídeo.
Não se esquece de se inscrever no canal. E o próximo vídeo nós vamos seguir o nosso roadmap. Eu preciso lembrar qual que era a estrutura de dados que a gente vai falar. Eu vou dar uma olhadinha e o próximo vídeo vai ser sobre ela. E, bom, é isso. Se vocês quiserem também um vídeo contando sobre essa oportunidade de emprego, como foi as entrevistas, eu posso fazer também. Eu acho, preciso confirmar se eu posso falar essas coisas. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal, e até mais.